bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem estiver nos assistindo depois pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai começar nosso primeiro horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrão da nossa casa. Se alguém quiser cantar junto, a letra da oração vai estar aqui na tela para vocês, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eutanásia. Sei que é um tema difícil, tá bom? Porém, eu vou apresentar de uma forma um pouco diferente, uma reflexão diferente pra gente, tá? Ao invés de trazer o que é, como, por que tal, a gente já sabe por que é, como que é. Em janeiro, eu trouxe uma palestra sobre o sofrimento dos animais. Por que os animais sofrem, tá? Então, eu vou fazer uma reflexão novamente, né, dessa passagem de um livro sobre do porquê os animais sofrem, ou o porquê a gente sofre, né? E depois a gente vai tentar entender, será que existe alguma coisa nas obras básicas que a gente possa refletir sobre a prática da eutanásia? Tem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa também que eu falei em janeiro e vou falar aqui, é que sempre os nossos animais estão acompanhados por Jesus e os seus discípulos, seus anjos da guarda. Todos têm anjos da guarda. Então, no momento do sofrimento, no momento, né, da doença, sempre estamos amparados. Então, a gente não pode perder as esperanças e nem, talvez, querer finalizar um sofrimento, que a intenção é maravilhosa, mas a gente também tem que entender que existem, né, a estrada que todo mundo precisa percorrer, inclusive os espíritos que hoje estão habitando o corpo de um animal. No livro Aulas da Vida, tá? Psicografado por Chico Xavier de Emmanuel, eu peço que vocês escutem com calma, atenção, tá? Essas palavras, porque é ali que a gente vai se orientar e se acalentar, vamos dizer assim, do porquê
dessa jornada que a gente passa e os animais também, tá bom? Então vamos lá, com calma, para a gente entender. Se os animais estão isentos da lei de causa e efeito em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e as aflições? Porque a gente acha que eles, como são muito bons, amorosos, maravilhosos, não precisam passar por sofrimentos, por aflições. Assunto aparentemente relacionado com injustiça. Então presta atenção. Assunto aparentemente relacionado, só aparentemente. Mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. A lógica deve nos orientar. Emmanuel, através de Chico. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Então a gente, como a gente frequenta o centro espírita, a gente estuda, então a gente precisa elevar os nossos níveis de entendimento. É para isso que a gente está estudando. É para isso que a gente vem aqui, é para isso que a gente precisa elevar os nossos pensamentos. Ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Então, muita calma nessa hora. Eles não estão expiando nesse momento do espírito, não é uma expiação. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obter a evolução. Faz parte disso. Do corpo físico, quando o espírito encarna, ele está sujeito às vicissitudes do corpo, da matéria. É da matéria. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Todos evoluímos do átomo ao arcanjo, passando por todas as experiências corpóreas. Nessa fase, o espírito está passando pelas experiências para evoluir, até chegar ao ponto que ele já pode encarnar em corpos mais desenvolvidos, neurologicamente falando, para ser responsável pelos seus atos. E aí começam as expiações. Por que Deus, se Ele é justo e bom, Ele vai pôr uma expiação num corpo, né, um espírito que não tem capacidade neurológica de entender as responsabilidades dos atos? Ele não seria justo se ele fizesse isso. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola? E acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Então todo mundo passa pelos períodos de ensinamentos. Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. Olha que bonito isso. Paciente e intransferível. Então não tem como também a gente pegar e colocar a culpa no outro, né? Foi ele que fez eu dar um... Não foi. Foi você. E olha que eu tô falando de eutanásia. Tá? Então, a gente precisa, como no começo, elevar os nossos entendimentos. Senão a gente sempre vai ficar na mesma. E esse trabalho é paciente e intransferível. Então, esse espírito precisa passar por todos os ensinamentos. Será que a gente tem o direito de finalizar as experiências que esse espírito precisa passar?
Ah, mas eu não quero fazer ele sofrer. Ok, a gente sabe disso, Deus também sabe, Jesus sabe, os espíritos sabem que a gente não quer vê-lo sofrer, mas faz parte da experiência, das resignação e da nossa evolução também como espírito que está em outro patamar. O animal, igualmente para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-la na posse definitiva do raciocínio. Mas ele está sofrendo, ele não come, ele não anda, ele não faz xixi, ele não faz isso. Faz parte da depuração do espírito. Compreendamos desse modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Nesse momento é que a gente consegue provar o amor mais puro, a entrega também nossa, porque com certeza é mais fácil parar o sofrimento e a gente também não ter que limpar mais todas aquelas coisas que eles fazem. Tem que dar comida na boca, tem que dar água na boca. É mais fácil para todo mundo. Mas a gente está sendo resiliente aos desígnios de Deus? A gente não está se achando muito superior, não? Para quem erra tanto ainda? Ter o poder de finalizar com a jornada de um outro espírito que precisa disso para evoluir? Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão e, atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. Então, todas as experiências são importantes. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. Gente, vamos lá, o espírito faz parte da jornada. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Então vamos aprender com as experiências, ser, resilientes às vontades de Deus e seguir firme, mesmo no sofrimento. O homem se esforça avançando da inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física acrescida de dor moral no homem é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. A gente, quando estava estudando essa passagem, a gente até brincou, né? Seria interessante colocar essa lição num panfleto, pegar um helicóptero e jogar para todo mundo pegar a lição. Aí a gente estava estudando, será que existe no livro dos Espíritos? Não tem um capítulo lá, eutanásia. Tem gente até que fala que no livro dos Espíritos nem fala sobre os animais, que não é verdade. Nós temos o capítulo dos 3 reinos, nós temos várias perguntas lá, que falam sobre o espírito na fase de um animal. Porém, a gente, nos nossos estudos, estávamos estudando, desgosto da vida, suicídio, lá no final do livro dos Espíritos. E na questão 944, ela diz o seguinte: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. Aí ele complementa porque estava falando de suicídio. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, será que a gente pode refletir sobre a eutanásia nessa questão? Porque assim, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Se ele não tem o direito de dispor da sua vida, ainda mais da do outro. Menos ainda de um outro espírito. Então não, só a Deus assiste esse direito. Questão 953.
Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Mas calma, tá bom, pessoal? Aqui tá falando de um espírito humano, mas a gente pode refletir sobre a nossa posição em relação ao espírito que nesse momento está encarnado no corpo de um animal. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Nós não sabemos. E nem o veterinário também sabe. Ninguém sabe. Questão 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Olha lá. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, ó, calma, respira e reflete. A intenção é a que vale. Então, tudo o que aconteceu até hoje é a sua intenção que Deus viu, que Jesus entendeu, que os espíritos superiores entenderam. Mas a partir de agora, vocês já são capazes de refletir de uma outra maneira. Combinado? E sempre é calma, respira e reflete. Não vamos escutar as coisas à toa. Vamos colocar em prática. Que assim a gente evolui e tudo que está na nossa volta também evolui. E como a gente viu até agora, é uma responsabilidade única nossa e intransferível. Intransferível. Depois dessa palestra, voltem, tá bom? Não quero expulsar ninguém com essas reflexões, mas a gente precisa colocar em prática e refletir mais o que a gente lê e o que a gente ouve, tá bom? Muito obrigada, só aguardar, vocês vão ser chamados para o passe.